A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos. Vamos orar, amados. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades e apaga as nossas transgressões em nome de Jesus. Lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a presença dos teus arcanjos e anjos, sitiando e guardando este lugar, este bairro, esta cidade, a casa dos nossos irmãos, seus vizinhos, Senhor, seus familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar o Brasil, Senhor, todos os estados brasileiros, capitais, municípios, distritos, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, os hospitais, as emergências, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de todo aquele que te invocar, que clamar o teu nome, Senhor. A tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, na Europa, na Antártica, Senhor, em nome de Jesus. Em cada milímetro, centímetro, metro, quilômetro quadrado deste planeta seja varrido pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Hoje já acabou minhas férias, né? 10 dias passa muito rápido. Então hoje vim para casa pensando, qual será a palavra, né? E fiquei, como se diz, fiquei ali ruminando aquele pensamento. E finalzinho da tarde fui molhar minha horta e o Senhor me lembrou de algo. Me fez uma pergunta. Quando nós vamos viajar para outros países, o que a gente precisa ter? Um passaporte, mas qualquer passaporte? Precisamos ter um passaporte atualizado, não pode estar vencido e carimbado, estar apto. Então a pergunta que o Senhor fez hoje foi: como está o teu passaporte? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, amados, você vai fazendo um checklist no teu passaporte. Amém? Vai ali vendo tudo, tá certinho, ok? Como é que é? Certinho, certo, não? Errado. Vamos que o Espírito Santo de Deus te traga a memória e te dê entendimento, que você possa enxergar como está o teu passaporte. Amém? Então vamos louvar ao Senhor, queridos. Rabalaramastia lebastori anderemas relaramai enderai ohobian lasti andoromand rabasti hai labastori enderemas remalai andarabai habastu yekamanas ho restirimai alastori anderimand rakantalahai elerebastori alaramas hosti bachlabaish restiribah alastu yomanas. Oh Senhor, Ramalamayendar, Rilarabalarabastori, Alaramas, Ereaste, Hilarabayeras, Rastaralarabayehori, Malaramas, Oh, Malaran, Derelebayas, Resterelebalarabaye, Rastaralaramas, Oh, Remandaresh, Derilaramas, Oh, Raes, Inayalamandares, O Rabaye Halasto Yaman, Relasterilamas, Istarabalayehas, Istmahlistis Tiribayelastori, Hoyemayelastistiri.
Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma teu lugar de honra na nossa casa. Toma teu lugar de honra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Eu achei que estava todo mundo dormindo. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Bom, você, enquanto estava louvando, deu uma olhadinha para ver como é que estava o teu passaporte? Está tudo certinho. Michele, o que a gente precisa para fazer um passaporte? Misericórdia. Uma foto especial. Foto especial, documento atualizado, negativa de crime, tanto de processos, né? Para quê? Para dar início ao processo de ter um passaporte. E aí, quando a gente quer ir para algum país, né, o que a gente precisa? Ter a aprovação e o carimbo, né? Ter o visto daquele país. E o mais interessante, Senhor, amados, nosso passaporte qual que é? O que o nosso passaporte precisa ter? O carimbo? O carimbo é só na hora do embarque. Não é questão de ir na hora. Se tu não entra nos Estados Unidos com carimbo só na hora de embarque, tu tem que ter visto, né? Visto. Então, como é que está o teu visto, amado? Se Jesus está voltando, o teu passaporte tem que estar em dia, não é verdade? E está com o carimbo, o visto autorizado. Qual é o nosso amado? É o carimbo do selo do sangue de Jesus e sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus. Não tem como subir se nós não tivermos a botija de azeite de reserva. Amém? Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu sei, mas precisa mais. Você precisa ter a reserva. Amém? Porque dias maus virão, queridos. E se você não tiver a reserva, você não tem o suficiente para a espera. Para a espera do embarque, para ser arrebatado, para ser promovido. Amém? Essas últimas semanas, eu gostaria hoje aqui de estar falando das palavras que o Senhor tem falado conosco, né? Praticamente todos os dias, porque Deus fala todos os dias. Falar a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado quando estamos ungindo as nossas portas, diariamente, pela manhã. Muitas coisas. Mas o que o Senhor me fez a pergunta hoje foi: como estão os vossos passaportes? Eu quero ler aqui para você, para nós, amados, Isaías 53. Isaías 53 fala assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos curados, fomos libertos, fomos sarados, fomos livres em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, no Salmo 88, versículo 32, diz assim: com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Então, queridos, Jesus é da linhagem de Davi. A obra da cruz, ter sido morto, açoitado, esmagado, humilhado, a vergonha pública, não é? Isso tudo tu sabes. Mas nós, amados, nascemos em iniquidades. O pecado lá do Jardim do Éden já estava nas nossas entranhas, já estava entre ossos, juntas e medula. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, e conhecemos, a partir do momento que nós o invocamos, e uma partícula do Espírito de Deus veio habitar em nós, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, certo? E à medida que nós vamos conhecendo Ele, lendo a palavra, botando em prática aquilo que nós lemos, porque não adianta ler como lemos um jornal, lemos qualquer coisa fútil. Não, a ler e passar a praticar, fazer da palavra de Deus disciplina, porque a palavra é boa para nos direcionar, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos alertar, para nos ensinar, para tudo, amados. A palavra de Deus é boa, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que separa corpo, alma e espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Então, durante esses últimos dias, assim, nessas últimas semanas, no último mês de novembro, dezembro, janeiro, eu recebi muitos pedidos de oração de pessoas cristãs há muito tempo, algumas batizadas com o Espírito Santo, outras não, né? E com reincidências de pecados que jamais deveriam estar tendo esse tipo de problema. Mas as pessoas estão estão reincidindo nos seus pecados. E olha, amados, principalmente pecado de feitiçaria, pecados na área sexual, pecados amados, vocês não têm noção, são pessoas casadas, são jovens, são adolescentes, vocês não têm noção, são pastores, são líderes, são gente que há muito tempo tiveram experiências tremendas com o Senhor, mas de repente voltaram ao vômito. Como que isso é possível, queridos? Como isso é possível? Quando a palavra do Senhor, o sangue de Jesus nos lavou, nos limpou, nos purificou. Amém? Essa é a verdade. Agora eu não posso. Jesus sempre dizia, levanta-te, vá e não peques mais. Teus pecados te foram perdoados. Ser curado, os teus pecados te foram perdoados. E repetidamente. Então, queridos, nós temos a obrigação
Não é, eu li aqui há pouco, alguém pediu uma oração para tirar contra a preguiça, contra um monte de coisas ali, amados. Isso é carne, isso é alma. Carne não se expulsa, a carne a gente queima. É que nem pegar uma frigideira quente, botar um bife lá, aquele bife sai pulando e gritando, sai falando, vai assim. É isso que nós temos que fazer com a nossa carne, queimá-la. E não, a carne não pode, a palavra do Senhor diz que o espírito contende com a carne e a carne com o espírito, porque a carne jamais subirá. A carne almeja, deseja e gosta das coisas aqui desta terra, que vão ser consumidos, que vão ser destruídos, que vão ser comidos por vermes. Mas o espírito anseia das coisas espirituais. Então, eu aconselhei muitas e muitas pessoas nesses últimos dias e eu pensei, puxa, é muita coincidência, é tanta gente falando dos mesmos problemas quando que já eram para não ter mais esse tipo de coisa. E aí o Senhor começou a me lembrar de várias coisas. Bom, em 2 Crônicas 7,14, deixa eu achar aqui para nós lermos. 2 Crônicas 7,14. Eu acho essa palavra tremenda, amados. Tremendas, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está falando para quem aqui, queridos? Para o mundo? Não, está falando para os seus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Tem condição, amado. Se o meu povo, então, você, que tem o Senhor, que declara que Jesus é o teu Senhor, né? Precisa se humilhar, precisa orar e buscar a face do Senhor e se afastar dos teus pecados, se afastar dos seus maus caminhos. Se tu fizer isso, se nós fizermos isso, dos céus o Senhor nos ouvirá, nos perdoará o nosso pecado e curará a nossa terra. Tem outras partes que diz, e sarará a sua terra. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atento às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém, queridos? Então, nós temos que nos humilharmos, né? Buscar a face do Senhor, se converter dos nossos maus caminhos e buscar o Senhor de todo o coração, amados. Aí, Ele ouvirá. Quantas orações, quantos pedidos pessoas pedem, oram. Ai, Deus não me deu, Deus não me dá. Acho que Ele não quer, acho que Ele não gosta de mim. Não, amados. O que tem afastado, Deus não vai contra a palavra dele. O que tem afastado você das bênçãos é a repetição do pecado. Não se esqueça, pecado repetido, todo pecado tem um espírito por trás. Se tu está acostumado, determinado horário, determinadas coisas, dizer algum tipo de palavrão, falar determinadas coisas, olhar determinadas coisas inadequadas, pode prestar atenção. Normalmente são dias, horas, coisas muito idênticas. É porque alguém, naquele horário, vem receber louvor. Vem receber adoração. E quando nós repetimos esses pecados, não importa em que área que for, pode ser palavras torpes, pode ser
palavrão, pode ser o que for. É isso mesmo que você está pensando, pode ser isso também. O que acontece? Naquele horário, um demônio vem e recebe aquela adoração. E aquela adoração fortalece o que em você? O bem? Não. Fortalece o mal. E aí, reincidentemente, de tempos em tempos, naqueles mesmos horários, o bichinho aquele vem receber louvor. Aí ele fica lá te cutucando. E não é aqui, queridos, é aqui, é nos ouvidos. Vem aquele bombardeio de palavras, até que a tua carne começa a querer ver, a querer praticar o mal, porque a carne é má. E aquelas palavras, aqueles pensamentos vêm de fora para te convencer. A tua alma começa a justificar a tua carne. Quando você viu, pimba, caiu em pecado novamente. E aí? Aí você se sente mal, terrivelmente mal, e aí em vez de correr para a cruz, corre da cruz. Em vez de dizer imediatamente, Senhor, pequei contra ti, me perdoa, Senhor. Ele vai te perdoar. Mas todo pecado tem consequência, queridos. Tudo que você fizer de errado, você é perdoado. Pelo sangue de Jesus, se você pediu perdão. Mas tem consequências. E as consequências, amados, são muito tristes, muito dolorosas. Por quê? Quando é um pecado cometido por um pai de família, uma mãe de família, o que vai acontecer? Quando o cabeça, quem é o cabeça de uma família? Deus é o cabeça de Jesus é o cabeça do esposo, que é o cabeça da família. Quando isso acontece, os muros de proteção espiritual que havia sobre aquela família, eles caem, são derrubados pelo pecado. E é o que acontece? Aqueles mesmos espíritos que atormentavam, que faziam o pai ou a mãe pecar, começam a alcançar os filhos. E vou dizer uma coisa, é terrível você ver os filhos sendo acometidos por coisas das quais não precisavam. Porque os muros de uma família nunca é derrubado pelos filhos, sempre é derrubado pelos pais. Assim como numa igreja, pecado do altar, das cadeiras, vamos dizer, das ovelhas, não atinge o púlpito, mas pecado no púlpito atinge toda a igreja. Amém? Porque o óleo desce do alto da cabeça, escorre pela face, as golas das vestes do sacerdote. Por que eu estou dizendo isso, amados? Pelo seguinte, nós precisamos, como diz, criar vergonha na cara grande. Às vezes eu digo assim, mas pelo amor de Deus, como é que precisamos ter vergonha, queridos? Você tem que orar assim, Senhor, quando eu pecar, Senhor, eu não quero pecar, mas se eu pecar, me dá um constrangimento, uma dor tão terrível, Senhor, para que eu não peques mais contra ti. E disciplina, queridos. Tem que ter disciplina. Não adianta dizer assim, eu não quero isso. Senhor, tira de mim. Deus não te obriga a pecar. Não é o Senhor que faz lá você ligar a televisão e assistir filmes inadequados. Não é Deus que vai lá, não é o Espírito Santo, não é Deus, não é Jesus que vai lá, liga o computador para você ver pornografia, para entrar em sites inadequados. Não é Ele que te faz tu mentir, não é o Senhor que faz você roubar, e aí vai. Ele não tem nada com isso. Pelo contrário, Ele nos adverte. Olha, de Gênesis a Apocalipse, advertência, advertências, advertências, advertências e advertências. Então, queridos, é nós que precisamos nos corrigir. E vou te dizer que no início é difícil sim, por quê? Porque as pessoas vêm de uma prática de pecados. Uma prática de pecados, e o bicho, cada vez que ele ganha louvor, que você peca, ele se fortalece. E pode prestar atenção, na próxima vez vai ser pior, e assim vai indo. Então, o que temos que fazer? Jejum, matar a carne, porque a tua carne está mandando em ti. Quando tu começa a reincidir em pecados, é porque a tua carne, amado, tá cheia de si, tá falando muito, tá gritando muito, e a tua alma tá justificando. Não,
Vamos parar de justificar. Carne não se expulsa, se queima. Lembra disso? E não esquece que a carne é o prato preferido do diabo e de Satanás, porque ele se alimenta da iniquidade, se alimenta da carnalidade, né, dos pecados do nosso corpo. Então, precisamos, amados, deixar de ser preguiçosos, querer que Deus faça. Ele já fez. Na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, todas as iniquidades, toda a maldição. Então, é eu que vou lá e faço o que está errado. É eu que tenho que dizer não ao pecado, não a essa adoração profana. Não, queridos, não e não. Sabe? Tem coisas, amados, que e hoje em dia, eu vou dizer uma coisa para vocês, o inimigo tem alcançado muitos líderes, muitas lideranças, muitos homens, mulheres, jovens, crianças, mas principalmente as lideranças numa casa, numa família, de uma igreja, de ministérios, no pecado de prostituição. Tu vai dizer assim, mas caiu em adultério. Amados, antes do adultério acontecer, já aconteceram muitas outras coisas. Já houve um enredo na pornografia, já houve um enredo em outros tipos de pecados que é do mesmo comando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando as pessoas estão vira e mexe envolvidas em confusão, ela fala uma coisa, ela faz um negócio, as pessoas entendem outra, ou o resultado é outra coisa. Aí a pessoa está sempre se justificando, sendo que dizer, não, mas não foi isso, não foi essa a intenção do meu coração. Não. Sabe qual é o comando que está por trás disso? Comando de lascívia, comando de feitiçaria. A raiz, a porta disso são pecados na área sexual. Não adianta enfeitar. É isso mesmo. Pode dizer o que quiser, mas essa é a área. Então, é aí que tem que ser corrigido. É aí que tem que ser queimado. Amém? Por quê? O Salmo 51, vamos ler ele aqui. Salmo 51 fala sobre as iniquidades. O Salmo 51, Davi, cadê? Aqui diz assim, Salmo 51, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Hoje nós dizemos, purifica-nos com o teu sangue, Jesus, e ficaremos puros. Lava-nos com o teu sangue mais branco do que a neve seremos. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Ó, que eu falei, os muros de proteção, queridos, da casa, da família, do ministério. Ergue os muros de proteção, Senhor. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Hoje é confessar os pecados, lavar-se com o sangue e não pecar mais, e louvar ao Senhor. Amém? Então, uma coisa que acontece, vocês lembram lá de Elias? No tempo de Elias, o povo todo tinha se corrompido. Havia os profetas de Baal, de Acera, e que no total acho que eram 700, né? Entre 400 de Jezabel e mais 750. Desculpa, 400 de Baal e 450 de Jezabel. Ou Acera, né? Acera, é demônio. E o que isso significa, queridos? Esse espírito de sedução, de feitiçaria, o objetivo dele final é para que os servos de Deus caiam em pecado de adultério e morram. Ah, tu vai dizer morram naturalmente? Morram espiritualmente. Então, hoje o sangue de Jesus, ele é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar. Mas vá e não peques mais. Vá, levanta-te e não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Não podemos ficar justificando, querido. Eu não resisti, mas que vem cá, hein? Você, o teu espírito, a sabedoria de Deus que está em ti é mais poderosa que o teu corpo, que a vontade da tua carne. Então, sujeitai-vos a Deus. A minha alma, o meu espírito tem que ser se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. E o meu corpo tem que ser sujeito ao meu espírito, que é sujeito ao Espírito de Deus. Então, não tem desculpa, queridos. Chega, deu, passa a régua, risca, cancela, chega, tome atitude, porque senão quando você vê, se você é um pai de família, uma mãe de família, um líder na sua igreja, toda a tua igreja, todos os irmãos, toda a tua família vai perder a salvação, porque vão estar sujeitos aos mesmos espíritos pelo qual tu deu autoridade, tu deu legalidade, tu abriu a porta. 450 de cada um. Tá. 450, corrigindo, de Baal e 400 de Acera ou Jezabel. Tudo a mesma coisa, né? Então, queridos, lembram que lá Elias convoca todo aquele povo depois de 3 anos e meio sem chover naquela terra. Lembro que nós lemos em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se voltar dos seus maus caminhos e corrigir as suas iniquidades, seus pecados, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então foi isso que aconteceu, queridos. Depois de 3 anos e meio, Elias tinha sido caçado em tudo que é lugar e eles não achavam Elias, né? Até que 3 anos e meio depois, sem chover, sem uma gota de chuva, gente, Elias volta
E o rei enlouquece quando vê ele, né? E ele diz, então, chama todos os profetas, né? Hoje vamos mostrar em Israel quem é o verdadeiro Deus. E e Elias permitiu que os profetas de Baal e de Acera lá ficaram do início da manhã até não sei que horário lá, botar a fogueira lá, botaram o novilho, ou sei o que foi lá que eles botaram, não me lembro agora, para fazer o sacrifício. Mas o Deus verdadeiro teria que descer fogo dos céus e queimar aquele sacrifício inteiro. Não podia jogar álcool, não podia acender o fósforo, não. E eles iniciaram da manhã até o final da tarde, né? E Elias debochava deles. Debochava deles por quê? Porque ele viu os demônios amarrados. Não podiam fazer nada. Baal não podia fazer nada. E os outros demônios não podiam fazer nada. E os sacerdotes deles, os profetas deles, se lanhavam, se cortavam e diziam isso, aquilo, não adiantou nada. Até que Elias foi lá e pegou o quê? As 12 pedras, restaurou o altar, limpou o altar, colocou as pedras das 12, representando as 12 tribos de Israel, e colocou os gravetos, né, a madeira, e colocou, eu não lembro se foi uma ovelha, o que foi, e em vez de pedir fogo, ele fez um córrego em volta, cavou em volta e mandou o povo trazer água num tempo de seca, e ficou cheio de água. Aí ele orou, Deus do céu, você sabe a oração, e desceu fogo do céu e queimou o sacrifício, que aquelas pedras chegaram a derreter e elas ficaram tipo assim como se fosse uma lava de vulcão quando passa, elas unem as pedras, e assim aconteceu, queridos, e o nome do Senhor foi restaurado em Israel. E vocês sabem tudo o que aconteceu, que Elias matou a fio de espada todos os profetas de Jezabel e de Baal, né? E ela queria se vingar, lembram disso? Ao ponto de Elias se esconder. E lá está ele lá com pena dele, né? E Deus diz para ele assim, Elias, o que você está fazendo aí? Por que está te escondendo aí? Porque, amados, o confronto espiritual com esse espírito, amados, é um confronto muito grande. Mas só tem um jeito. Vou fazer uma pergunta. Talvez você já tenha ido a algum culto, ouvido algumas pessoas falando, e aquilo não, que a pessoa está falando, ou o jeito que ela está falando, é como se alguém apertasse um play lá, e aquela pessoa falasse aquilo que ela não vive, então a palavra sai como uma letra morta. Ou palavras de sedução. A pessoa está falando e aquilo não cai bem, não chega... não chega tranquilo no teu ouvido, não cai bem no teu espírito, mas tu não sabe o que é. Aí você pede, Senhor, me revela o que é isso. E o Senhor vai te revelar que isso é espírito de sedução. Então, significa que essa pessoa que está lá pregando, falando, etc, vive em pecado de prostituição. Em todos os sentidos. Você pode dizer, mas é prostituição de adoração, prostituição de roubo financeiro, principalmente pecados na área sexual. E aí, amados, o que acontece? E as pessoas estão todas ali. E agora a moda é dizer quem é a tua cobertura espiritual, quem é a cobertura espiritual da tua igreja. O pastor, o apóstolo, fulano de tal. Se o Espírito Santo não for a cobertura do ministério, da tua casa, da tua vida, homem algum será. Porque o homem é falho, pecador. Quando as pessoas se colocam debaixo de uma proteção humana, ela vai receber toda a iniquidade, todos os pecados pelo qual aquele
que ela se colocou debaixo de cobertura natural, humana. A nossa cobertura vem de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, o que acontece? Esse espírito, essa iniquidade repetida, esses pecados repetidos, eles começam a dar endurecimento no coração. A endolinfa, os nossos ouvidos naturais têm o tímpano, o martelo, a bigorna, o ouvido médio, etc, etc, e tem um líquido ali dentro. Aquele líquido se chama endolinfa. Este líquido natural, quando ele baixa, quando as pessoas às vezes têm uma infecção respiratória, uma sinusite, uma otite, ele às vezes baixa. E quando ele baixa, a pessoa fica, quando levanta da cama, fica tonta. Quando levanta rápido de uma cadeira, ela fica tonta. Ou ela é acometida de labirintite. Labirintite é horrível. Tudo à tua volta gira e tu não sabes, e dá um desequilíbrio. E isso, amados, naturalmente. E espiritualmente, essa reincidência nessa área de pecados, amados, principalmente pecados sexuais, acontece o quê? Labirintite espiritual. É o crente que anda 2, 3 dias está assim, 3, 4 está caído e assim vai. Que anda como bêbado, porque quem está com labirintite não sabe aonde pisa. Ele olha aqui, está pisando e parece que é onde ele pisou um buraco. É uma sensação horrível para quem já teve labirintite. E nós não podemos, Senhor, amados, ser cristãos assim, que cambaleia como bêbados. Cair 1, 2, 3 vezes, tudo bem. Deu para a bola, chega de cair. Levanta, segue. Seja uma pessoa disciplinada. Leia a palavra. Ai, mas eu já li 500 mil vezes, não importa. Não adianta ler, tem que ler em voz alta, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é pelo quanto eu escuto. Aliás, é pelo que eu escuto, mas eu preciso ouvir no coração. Então, eu tenho que ler até esta palavra ser plantada no meu coração. Porque quando ela está plantada no meu coração, quando eu vou fazer alguma coisa errada, a palavra faz assim. O Espírito Santo vivifica esta palavra e tu te lembra na hora. Não. E tu, é verdade, está amarrado em nome de Jesus. Senhor, me perdoa. Olha o que eu ia fazer. Então, queridos, é disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. No início, a disciplina dói, né? Mas por que a gente disciplina? A gente se disciplina para gerar um hábito. E depois que gerou o hábito, você não vai pecar mais. Amém? Porque você precisa pedir também, Senhor, coloca o peso do pecado, para que eu sinta algo tão terrível que eu nunca mais peque. Outra coisa, a palavra do Senhor diz bem assim, não poupe a vara para o seu filho. Lembra disso? Isso não é para espancar, tá? É só Por quê? Porque a nossa pele, amados, o sistema nervoso autônomo, quando a gente ganha uma varadinha, você pode pegar lá uma varinha bem fininha, você mesmo faz assim, ou pega uma borrachinha, um atilho e puxa assim, tchum, ele dá uma dor. E a nossa memória, amados, a memória do pecado que as pessoas cometeram, se é pecado, por exemplo, visual, ele fica registrado na nossa retina e vai lá para dentro do cérebro, onde se guarda as memórias visuais. Então, as sensações que a pessoa sente, o que ela cheirou, tudo está ali registrado. Então, quando você pede perdão, se lava com o sangue de Jesus, começa a ler a palavra de Deus até ela ser plantada no teu coração, na tua alma e no teu espírito, né? Que você seja fortalecido. E, de repente, quando começa a vir aquele monte de argumento, né? Mas faz tanto tempo. Não, Jesus já levou sobre si todo o pecado. E não aquele prazer que dura segundos, mas que poderá te deixar a eternidade no quinto dos infernos
É bom prestar atenção, amados. É bom prestar atenção. Não é mais tempo para ficar se justificando. É tempo de se corrigir. Porque senão, cada dia mais vai ficar pior. E a pior coisa do mundo é chegar naquele dia e o Senhor simplesmente te dizer, não o conheço. Por isso que muitos dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu expulsei os demônios, curei os enfermos. Afasta-te de mim, porque nunca o conheci. É por isso, queridos, porque nós somos, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, por que razão você fica sujando o templo do Espírito Santo? E amados, fonte. Não existe dois tipos de água numa fonte. Ou é água boa ou é água saloba. Então, queridos, se você ainda tem o Espírito Santo em ti, e vira e mexe, você fica pisando na bola, para logo. Para, porque senão o Espírito Santo vai começar a ficar entristecido, porque ele não está tendo louvor, você não está ouvindo o Espírito Santo, e ele vai se entristecendo, até que sai. E quando ele sai, ele não fecha a porta. E aqueles todos lá que tinham domínio sobre a tua vida, antes de você invocar Jesus, voltam. Cada um dos pecados, cada um dos demônios volta com 7, mais 7. Então, ou seja, a vida dessa pessoa vai ficar irreparável. A situação dela fica terrível e provavelmente, olha, amados, não tem conserto mais. Porque o Espírito Santo se retirou. Não adianta depois vir dizer, não, mas eu oro, não sei o que. Não, tu pode até orar, mas você vai ficar que nem aqueles lá. Nunca os conheci. Misericórdia. Então, amados, vocês todos têm um passaporte na mão, que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Agora, o carimbo lá para entrarmos na Nova Jerusalém, para termos a vida eterna, é santidade. Santidade. Amados, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Se você jejua uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, é muito pouco. Eu vou ser bem sincera, jejum de poder é jejum de 40 dias. Mas jejum mesmo. Jejum, assim, de fazer de tal horário até tal horário, matar a carne, sabe? Mas nesse tempo, não adianta você jejuar e passar o tempo inteiro olhando os filmes da internet, da Netflix, olhando um monte de porcarias. Não, é buscar ao Senhor. Este tempo de 40 dias seja um tempo onde a maior parte do teu tempo seja ler a palavra, seja louvar ao Senhor, seja orar em língua, seja pedir misericórdia ao Senhor. Amém? Então, queridos, eu até peguei aqui, anotei umas palavras aqui. Então, Salmo 51 que nós lemos, né, fala da iniquidade. 2 Crônicas 7,14 fala que Deus ouve o seu povo quando clama por perdão, quando confessa as suas iniquidades e corrige a sua vida. E, amados, a iniquidade no coração, o que significa? É uma ilegalidade contrário ao que é justo e correto. Então, nós precisamos cuidar, amados. A iniquidade tem a sua sede no coração. O trono é no coração. Por quê? Porque do coração procede todas as, como se diz, as fontes, né? A palavra do Senhor diz que os olhos é a fonte, são as janelas do coração. Se os olhos são bons, porque o coração é bom, porque todas as outras coisas são. Então, amados, nós precisamos cuidar, amados. Eu preciso cuidar, você precisa cuidar em várias áreas. Tem situações que estão virando iniquidades e cada vez fica mais forte, mais forte, mais forte. Porque quanto mais esse espírito
espírito de desobediência, esse demônio que está por trás desse pecado, à medida que você vai repetindo, ele vai se fortalecendo e cada vez mais vai te afastando dos caminhos do Senhor, vai te afastando da igreja, porque esse mesmo espírito começa a mostrar todos os defeitos dos irmãos, todos. Por quê? Porque ele precisa justificar que você peca, mas os outros pecam também. Amados, eu sempre dizia assim, o importa, amados, é que eu esteja limpa. Importa que você esteja limpo. Importa que você se limpe todos os dias. Todos. Então eu quero, queridos, que vocês abram a palavra do Senhor lá em Mateus 13. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, queridos, não se esqueçam disso. À medida que você vai repetindo nos pecados, o maligno está começando a cavocar para tirar a semente que Jesus colocou no teu coração. Vamos abrir agora em Marcos 7, 21. 7, 21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E lembre que o Espírito Santo não habita em vasos sujos. Então, queridos, stop, chega, deu, pare agora. Amém? Pare agora. Peça ajuda de oração com alguém da tua confiança para te ajudar, está orando por ti, que você vai se consagrar, vai jejuar, vai orar para você se fortalecer e expulsar esse espírito da tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que resistia ao diabo e ele resistia ao diabo, sujeitai-vos a Deus e ele, o inimigo, fugirá de nós. Tem outra palavra que diz que por 6 vezes o inimigo virá contra ti. 6 vezes. Mas fique firme no Senhor, que na 7ª é Ele que fugirá de ti. Amém? Vamos abrir agora. Mateus 13, 41. Voltando. Mateus 13, versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça, querido. Ouça, ouça, ouça e ouça. Mateus 23. Isso aqui, queridos, é tudo Novo Testamento, né? Então tem muita gente que acha que não está escrito sobre iniquidade, sobre pecado. Mateus 23, versículo 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós.
24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é este o evangelho do reino este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amados, eu teria mais muitos aqui para ler. Mas o que foi lido aqui já basta, amados. Já basta. Você já tem todos os argumentos, né? Tudo. Então, se você quiser anotar aí, queridos, anote Isaías 53, do versículo 5 ao 6, Salmo 51, versículo 5, Salmo 89, versículo 32, Romanos 3, 23, Provérbios 5, 22, Romanos 10, 13. Salmo 66, versículo 18, Atos 8, versículo 21 e 22. Então, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, não mentir, não roubar, não matar, não se prostituir, a todo tipo de perversidade sexual, todo abuso, tudo, porque todo pecado repetido, amado, vai criando uma fortaleza mental. Então, hoje, querido, que você possa fazer o teu checklist lá, anotar as áreas que você tem reincidido e pedir perdão, confessar, identificar essas áreas, né? E expulsar esses espíritos que têm legalidade nestas áreas. Queimar os restolhos desses demônios, quebrar os vínculos do corpo e alma e espírito com eles, orar pela reintegração do teu ser, purificar a vontade, restaurar a mente, tá? Não esqueça, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos antes a Deus. Então, oração diária, renúncia diária e resistência, leitura da palavra, né? Viver com disciplina, viver a disciplina do não ao pecado, não à pornografia, não a tudo que é tipo e espécie de pecado. A disciplina do sim para a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a oração em línguas e viver em santidade, fidelidade e pureza, no nome de Jesus. Porque, queridos, o Senhor quer derramar do Espírito Santo dele. Ele quer derramar porção dobrada. Como é que ele vai derramar da sua porção dobrada se os odres estão secos, velhos, rachados, vazios? O processo para sermos cheios, amados. Aqueles odres, eles eram de couro. E antes de ser colocado dentro de um tanque com um tipo de água lá, com água e alguma outra coisa, eles eram batidos. Estavam duros, pegavam uma vara e batiam para soltar o pó, para amolecer o couro. E aí eles ficavam não sei quantos dias de molho na água. Então, amados, ó, quer uma varinha para bater aí no corpo? Pega um atilho, tá? Bota aqui no teu pulso. Quando vinha aqueles pensamentos assim, tu simplesmente pega e faz assim, tchum! Ou a tua carne vai criar memória que aquele pensamento é mau. Amém? E é como é que se diz? É um lembrete. Mergulha na água viva, que é a palavra do Senhor. Amém? Depois de eu não sei quanto tempo que fica aqueles odres dentro da água, depois eles são colocados, eles são escovados, eles são passados, eu não sei se eles passam um pouco de azeite, alguma coisa assim, aí eles estão aptos para receber o vinho novo. Porque se botar vinho novo num odre velho, o que vai acontecer? Quando ele fermentar, ele vai rasgar, vai estourar, vai perder tudo. Então, queridos,
se o Senhor me deu essa palavra, e eu creio que foi Ele que me deu essa palavra, porque o inimigo não quer que se fale de pecado, não quer que fale de advertência do pecado, o inimigo quer que fale de prosperidade. Ou você vai ser cada dia mais um homem, uma mulher próspero, vai ter muito dinheiro, eu vejo moedas, eu vejo isso, eu vejo aquilo, isso tudo você já sabe. Só que quando o Senhor nos adverte, é porque Ele está preocupado, queridos. Quando teu pai e tua mãe te advertia e dizia, fulano, não faça isso. Querida, não faça isso, porque se você fizer, olha aqui, ó, eu já te falei, já te expliquei, se você repetir, você vai ser disciplinado. Então o Senhor está nos disciplinando. Glória a Deus, porque Deus disciplina aos que amam. Quem é pai, disciplina o filho. Quem é padrasto, que é o diabo, ele não tem compromisso com os filhos. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos ter a vigília, né? Que horário, mana? 23. Às 23 horas, tá? E eu peço que a graça do Senhor seja superabundante nas vossas vidas. Quero pedir para o Senhor tenha misericórdia. O Senhor tem misericórdia. O sangue dele é poderoso e suficiente. É nós que temos que mudar as atitudes, queridos. Nós temos que nos confrontar com a verdade, com a palavra e ter atitude radical de consagração, de não ao pecado, sabe? Você precisa, nós precisamos, amados. Precisamos, porque senão essa leve fissura vai fazer com que o óleo, quando ser derramado, vai ser quebrado. Nós vamos ser quebrados, vamos perder esse óleo. Então, eu creio que ninguém aqui quer perder o Espírito Santo, porque eu preciso ter o Espírito Santo de Deus e a unção dele e a botija de reserva. Amém? Este é o tempo, amados, de se limpar mais, de se consagrar mais. Amém? Porque o Senhor está às portas. Porque muitos querem passar a grande tribulação aqui no planeta, né? Se não consegue vencer um pecado, às vezes que é tão simples, que é simples no fato de que é atitude, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Jesus, me socorre. Senhor, me ajuda. E aí, quando você sentir alguma tentação nessa área, que tu acha que tu vai cair, manda um WhatsApp para alguém, liga para o pai, para a mãe, diz, ora por mim. Não sei nem dizer o que é. Aí, ora aí por mim, por favor. E você não está sozinho. E, amados, clame ao Senhor e use de autoridade. Não interessa se no passado você pecou, ou você pecou ainda hoje. Interessa que agora você vai dizer, você tem, em Cristo Jesus, você tem toda a autoridade. Senhor, eu pequei, sou pecador, me perdoa agora, Senhor. Eu amarro, rejeito, anulo toda unção, todo o mal desse demônio, que ele seja amarrado com cordas de fogo, levado para o abismo em nome de Jesus. Que, Senhor, me cobre com o teu sangue, coloca uma redoma de fogo à minha volta. Passa teu fogo nos meus olhos, Senhor, nas minhas córneas, na íris do cristalino, no nervo óptico, no líquido vitrílico. Senhor, corrige o fogo da minha visão, Senhor. Senhor, eu quero ver o mundo espiritual positivo, Senhor. Passa teu fogo nos nossos ouvidos, no tímpano, no martelo, na bigola, no ouvido médio. Queima toda endolinfa velha, Senhor. Coloca nova no nível, para que a tua palavra não seja deturpada no cerebelo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, declaro que todo o meu corpo, sistema circulatório, sistema endócrino, linfático, celular, renal, tudo seja restaurado em nome de Jesus. Que a minha medula produza todo o sangue em excelência e combata o bom combate em nome de Jesus. Que o nosso sangue seja fortalecido, seja renovado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que essa palavra, amado, talvez você não tenha gostado muito, mas de verdade, se eu recebi tantos pedidos de oração, ajudas nesta área, é porque isso não é de um, não é de dois, não é de três. Isso são de milhares de pessoas, queridos. Então, você sabendo, talvez não seja para você, mas assim, amados, precisamos, jejue,
mate a carne, queime a carne. Amém? Porque a carne não vai subir. Então, se o jejum, só existe jejum de comida. Jejum é o quê? É não comer. Né? Abster-se você pode se abster daquilo que você mais gosta. Né? Você costuma repetir 3 vezes o prato? Come uma vez só, mas não faz o aconcagua assim, né? Faz assim, ó. Se você comia 10, como é que se diz, bife, come meio. Tu pode começar assim, porque às vezes as pessoas têm dificuldade. Né? Mas é treinamento, amados. E eu vou dizer outra coisa. Glutonaria é pecado. É pecado. Eu nunca esqueço, vou contar para vocês, já contei aqui outras vezes, que uma vez eu fui entregar o meu jejum. Não fui entregar jejum, não, desculpe. Eu fui almoçar e a comida que tinha eu não sei o que aconteceu lá. Eu sei que era como se o meu estômago falasse. Não que o meu estômago estivesse falando. E eu nunca me esqueci disso. É como se Deus permitiu que eu ouvisse a minha carne dizendo assim, mas só isso? Eu tô com fome! Bem assim, gente, foi impressionante. Eu creio que Deus permitiu que eu ouvisse isso, né? A minha carne falando, e eu bem assim, matar amarrado em nome de Jesus, vai morrer. Morra, carne, morra. Em nome de Jesus, não é o meu corpo que me domina, é eu que domino o meu corpo, é eu que domino a minha vontade, é eu que conduzo a minha alma, porque eu sou conduzida pelo Espírito, o meu Espírito que é conduzido pelo Espírito Santo. E o meu corpo não quer fazer as coisas que está escrito aqui, mas eu tenho autoridade sobre o meu corpo. Amém? Glória a Deus, então. Então, queridos, vamos orar. Amém? E eu convido a todos os irmãos a participarem da vigília depois. E assim, amados, carne não se expulsa, carne se queima. Disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Ore o Salmo 23, 91, 18, 51. Olha, até ele está gravado na tua mente, no teu coração. Amém? Quantas vezes for necessário. E pare de dar desculpa. Ah, mas eu não falo nada para o meu pastor, vou ficar com vergonha. Que bom que você vai ficar com vergonha. Você precisa ter vergonha. Porque quando nós não temos vergonha, é porque a gente justifica o pecado. Amém? Então, chega de justificar. Confessa teus pecados. Porque o teu pecado, você pediu perdão, Jesus já te perdoou, porque ele já levou sobre si na cruz este teu pecado. Agora, quando nós confessamos uns aos outros, é para ser curados. Por quê? Porque nós nos humilhamos. Nós nos envergonhamos. Porque nós precisamos nos envergonhar dos nossos pecados. Amém, amados? Glória a Deus. Então, vamos orar. Tá. É verdade, queridos. Isso a gente já estava esperando, né? Olha a situação de Manaus, a situação aí do Rio Grande do Sul, mas graças a Deus que aqui não está faltando nada, né? Mas tem estados, tem situações muito difíceis e o Senhor disse que ia piorar. Isso que é assustador, queridos. É assustador. O Senhor falou que as coisas iriam piorar. Aleluia, meu Deus. Se o Senhor falou, é porque... E a gente está vendo, né? Então, amados, realmente, vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te pedir perdão em primeiro lugar pela preguiça. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelos pecados que tenhamos cometido, pelos pecados que temos repetido, Senhor, por termos justificado os nossos pecados, porque temos declarado que pecamos, mas o culpado foi a esposa, o culpado foi o marido, o culpado foi o irmão, foi a igreja. Não, Senhor. Nós pecamos porque nós queríamos pecar, porque nós gostávamos do pecado, Senhor. Então nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Apaga todas as nossas transgressões,
todos os nossos pecados em nome de Jesus. Senhor, que esses espíritos que nos dominavam, Senhor, que eles sejam agora amarrados em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente é lavado pelo sangue de Jesus. Lava-nos, Senhor, por dentro e por fora, Senhor, e mais branco do que a neve seremos, porque o teu sangue, Jesus, que verteu na cruz, é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu apresento todos os nossos irmãos, todos os pedidos de oração que nós recebemos via internet, que eu recebi pelos WhatsApp, todos, Senhor. Nós pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nas emergências, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nas UTIs, Senhor, aqueles que estão lá na cidade de Manaus, que está faltando oxigênio, manda teu anjo, Senhor, seja amarrados os espíritos de morte em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo sopre nas narinas e vivifica teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, ouve o teu povo, Senhor, que sejam curados, sejam curados em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor. Toca, Senhor, nos empresários, naqueles que detêm o poder, Senhor, para que não falte nada a este povo, Senhor, porque é terrível, Senhor, não ser asfixiado, morrer por asfixia, Senhor, porque o oxigênio não entra nos pulmões, Senhor. Senhor, injeta, Senhor, faz uma vacina nas veias dos teus filhos, Senhor, faz um cateterismo, obstrua todas as artérias pulmonares, Senhor, toda a coagulação que foi coagulado no sangue, Senhor, que tem impedido, Senhor, do sangue circular livre nas veias e artérias, seja queimado em nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa as medicações que estão sendo usadas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os médicos, enfermeiros, os técnicos, Senhor, aqueles que estão à frente cuidando, e inspire-os, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e que este tempo seja um tempo de alcançar almas, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós recebemos o teu perdão, em nome de Jesus. Aleluia. Derrama sobre nós, Senhor, a porção dobrada do teu Espírito Santo, para realizar sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a todos, Senhor, que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante nas nossas vidas, hoje e sempre. Fiquem na paz do Senhor, queridos. Amém? Tenha uma boa noite e uma boa vigília, em nome de Jesus.